presente. Por mais que os dias passem lentamente, sempre fico impressionada ao ver como os domingos acabam rápidos. Hoje, no entanto, estou deprimida porque não há nenhuma visita programada para ver Miley. Não tenho certeza, mas é pouco provável que Jack me leve para vê-la depois de termos ido à escola nos últimos 2 fins de semana. Ainda assim, ele pode me surpreender. Por isso, tomei banho, me secando com a toalha de rosto que Jack me deu. Toalhas e secadores são artigos de luxo, parte de um passado distante, assim como as visitas ao cabeleireiro. Embora me secar seja uma tristeza no inverno, nem tudo é ruim. Meu cabelo, sem o secador e sem ser cortado, é longo e brilhoso, e com um tantinho de engenhosidade, consigo amarrá-lo num coque para não me incomodar. Nem sempre foi tão ruim assim. Quando chegamos, meu quarto era muito melhor com as opções de entretenimento, das quais eu era privada a cada tentativa de fuga. Primeiro foi a chaleira, depois o rádio, então os livros. Sem nada com o que me distrair, comecei a aliviar o tédio dos dias brincando com as roupas no armário, misturando e combinando as diferentes peças sem nenhum objetivo em mente. Depois de mais uma tentativa fracassada de fuga, Jack me transferiu para o quartinho ao lado, sem nenhum conforto, apenas com uma cama. Ele chegou ao extremo de colocar grades na janela. Sem um armário, comecei a depender dele para receber roupas pela manhã. Em pouco tempo, perdi esse direito, e agora, a não ser quando sairmos, sou forçada a ficar de pijama dia e noite. Por mais que eu receba pijamas limpos 3 vezes por semana, nada alivia a monotonia de vestir a mesma roupa dia sim e dia não. Especialmente porque todos os pijamas são iguais. Todos têm o mesmo estilo e a mesma cor, preto, sem nada que os diferencie. Certa vez, não muito tempo atrás, quando perguntei a Jack se podia me dar um vestido para que eu o usasse durante o dia, ele me trouxe a cortina do meu antigo apartamento e me mandou fazer um. Ele se divertia, pois sabia que eu não tinha tesoura, linha e agulhas, mas quando me viu com ele no corpo no dia seguinte, um sarong, o que era uma bela mudança em relação aos pijamas, tirou-a de mim, irritado com a minha engenhosidade. Por isso, brincou com Esther e Diane, dizendo que eu costurava muito bem e fazia minhas próprias roupas. Jack adorava me colocar no centro das atenções para ver como eu reagisse diante de algum comentário que ele jogasse de forma casual na conversa, esperando um erro para que pudesse me castigar. Mas estou ficando muito boa em inventar respostas. Pessoalmente, espero que Esther e Diane me peça para formarmos um grupo de corte e costura outra vez, porque será Jack que vai ter que me tirar dessa. Talvez ele quebre o meu braço ou esmague os meus dedos numa porta. Até agora, ele nunca me machucou fisicamente, mas eu acredito que em alguma circunstância era isso que ele queria fazer. Num certo momento da tarde, ouço a campainha tocar e me levanto da cama num pulo, colando o ouvido na porta. É a primeira situação empolgante que me acontece em um bom tempo. Já as pessoas nunca aparecem sem ser convidadas. Tento ouvir se Jack vai deixar quem tocou entrar ou pelo menos perguntar o que a pessoa quer. Pelo silêncio, sei que ele escolheu fingir que não estamos em casa. Para a sorte dele, não dá para ver o carro estacionado na entrada através dos portões pretos. Quando a campainha toca mais uma vez, agora mais insistente, penso em Esther. Tenho pensado bastante nela ultimamente, em especial por causa do modo como repetiu o número do celular no restaurante na semana passada. Quanto mais penso nisso, mais tenho certeza que Esther entendeu que eu precisava ouvi-lo outra vez. Por isso, sei que se um dia precisar de ajuda, vou recorrer a ela e não a Diane que conheço há mais tempo.
Perdi todas as minhas amigas, até mesmo Kate e Emily, que eu achava que estariam sempre ao meu lado. No entanto, meus e-mails ocasionais e muito curto, ditados por Jack, nos quais descrevia empolgada o quanto a vida de casada era maravilhosa e dizia que andava ocupada demais para vê-las, serviram para garantir que elas logo parassem de me responder. Não recebi nem sequer um cartão de aniversário este ano. Agora que se livrou das minhas amigas, Jack permita que eu responda aos outros e-mails enviados especificamente para mim, como dos meus pais ou de Diane, por exemplo. Em vez de respondê-los ele mesmo, mas apenas para que o texto tenha um tom mais genuíno, ainda que eu não consiga imaginar o quanto minhas mensagens poderiam ser genuínas com Jack respirando na minha nuca enquanto eu escrevo. Para fazer isso, sou levada ao escritório. Eu gosto deste momento, quando há um computador e um telefone ao meu alcance. O potencial para alertar alguém é maior do que em qualquer outro lugar. Meu coração sempre bate mais rápido quando Jack me faz sentar com o computador e o telefone apenas alguns centímetros de distância. Pois sempre sinto a esperança de que ele se distraia tempo bastante para que eu consiga puxar o telefone, discar rapidamente o número de emergência e berrar todo o meu desespero para a polícia. Ou digitar um apelo de socorro no teclado para quem for receber o e-mail e clicar no botão de enviar antes que ele me impeça. A tentação é grande, mas Jack sempre está alerta. Ele fica o tempo todo muito perto e inspecionando cada mensagem antes de permitir que eu envie. Certa vez, enquanto eu escrevia, achei que teria a minha chance quando alguém tocou a campainha no portão, mas em vez de verificar quem era, Jack simplesmente a ignorou, assim como faz quando o telefone toca enquanto estou sentado ao computador. Mesmo assim, junto à frustração que sinto quando ele me acompanha de volta ao quarto, diante de mais uma oportunidade perdida. Há também uma sensação de quase contentamento, especialmente depois de escrever para os meus pais. É quase como se eu acreditasse nas mentiras que conto a eles, sobre os fins de semana que Jack passamos fora, ou sobre as visitas a belos jardins, casa de campo, lugares onde nunca estive e nunca estarei, e ainda consigo descrevê-los com enormes detalhes. Mas, assim com todos os pontos altos, a descida é difícil, e depois da euforia, fico mais deprimida do que nunca. A campainha não toca uma terceira vez, por isso volto para a cama e me deito. Estou tão agitada que decido tentar meditar um pouco para relaxar. Aprendi a meditar sozinha pouco depois que Jack me transferiu para este quarto, temendo de enlouquecer sem ter nada para fazer o dia inteiro. Sou tão boa nisso que às vezes consigo flutuar pelo que parece horas, embora provavelmente seja muito menos tempo. Costumo começar imaginando que estou com Miley, as duas sentadas num lindo jardim com um cachorrinho aos nossos pés. Porém, não é mole. Para poder me entregar por completo, preciso ter pensamentos felizes. Hoje, entretanto, não consigo relaxar, pois só penso em Esther dirigindo para longe da casa. Em meu isolamento, me tornei supersticiosa e interpreto a imagem como um sinal de que entendi tudo errado, de que minha ajuda não vai vir de Esther. Quando ouço Jack subir as escadas, talvez uma hora depois da campainha tocar, tento adivinhar se ele está vindo para fazer algum tipo de jogo comigo ou simplesmente está trazendo o almoço atrasado. Ele destranca a porta, como não carrega bandeja alguma, me preparo para um dos seus jogos sádicos, especialmente quando vejo que está segurando um livro. A vontade de avançar e tirá-lo da mão de Jack é forte, mas continuo com a expressão impassível e faço o meu melhor para não olhar para ele, imaginando que tipo de suplício inventou dessa vez. Jack sabe o quanto eu adoraria ter algo para ler. Perdi a conta de quantas vezes implorei para que me trouxesse um jornal, nem que fosse apenas
um por semana para que eu me atualizasse com as notícias do mundo e não parecesse uma completa idiota quando sairmos para jantar. Por isso, acredito que ele vai me oferecer o livro e puxar o braço no momento em que eu estender a mão para pegá-lo. Eu tenho uma coisa para você, avisa ele. O quê? Pergunto com o mínimo de entusiasmo que consigo demonstrar. Um livro. Ele faz uma pausa. Gostaria de recebê-lo? Eu odeio quando Jack faz essa pergunta, pois estou condenada se disser que sim ou que não. Depende, respondo, tentando prolongar minha agonia ao tentar mantê-lo ali pelo máximo de tempo possível, porque ao menos é alguém com quem conversar. Do quê? Do título. Se for minha vida com um psicopata, não estou interessada, ele sorri. Na verdade, é aquele que Esther recomendou. E você decidiu comprá-lo para mim? Não, ela o deixou aqui. Jack faz outra pausa. Em circunstâncias normais, eu teria o jogado no lixo, mas ele foi deixado junto com um convite encantador para um jantar no sábado que vem, com um pequeno PS, no qual ela diz que não vê a hora de saber a sua opinião sobre o livro. Sugiro que você o tenha lido até lá. Não sei se vou ter tempo, mas vou fazer o meu melhor. Não banque a espertinha, adverte ele. Você ficou tão boa em evitar os meus castigos que não preciso de muito hoje em dia. Ele vai embora e, sem conseguir mais esperar, abro o livro e leio a primeira página para ter uma ideia do que se trata. Percebo que vou adorar a leitura e odeio pensar que só vou precisar de um dia ou dois para terminar. Eu me pergunto se devia esperar um pouco antes de começá-lo para valer, limitando-me a um capítulo por dia, mas como sempre existe a possibilidade de que Jack o pegue de volta antes que eu consiga terminá-lo, vou para a cama e me preparo para passar as melhores horas de um bom tempo. Depois de uma hora mergulhada na leitura, percebo que uma das palavras que acabei de ler, a palavra bem, se destaca em relação às outras, e ao olhar mais de perto, vejo que foi levemente marcada a lápis. Algo estimula a minha memória e, voltando algumas páginas, encontro a palavra tudo realçada da mesma maneira, mas com tamanha sutileza que nem sei ao certo se a teria encontrado se não estivesse procurando. Volto algumas páginas e me deparo com a palavra está, que reconheço como a palavra que tinha chamado a minha atenção antes, embora eu estivesse justificado seu tom mais escuro com o problema da impressão. Intrigada, continuo voltando as páginas e eventualmente encontro o minúsculo oi, perto do início do livro. Junto todas as palavras. Oi, está tudo bem? Meu coração começa a bater acelerado quando considero a possibilidade de Esther ter escrito uma mensagem para mim. Caso isso seja mesmo verdade, deve haver mais. Com uma sensação crescente de empolgação, esquadrilho o restante do livro em busca de sinais de palavras marcadas e encontro. Você precisa de. E na penúltima página do livro, ajuda. A euforia que sinto por ela ter percebido a minha situação e querer ajuda não dura muito. Afinal, como eu poderia responder quando sequer tenho um lápis? E mesmo se tivesse, não saberia o que responder. Um simples sim não seria o suficiente. E um sim, chame a polícia. Seria útil? Porque, como descobri da forma mais difícil, Jack conhece todo mundo do departamento. Como os funcionários do hotel na Tailândia, a polícia me vê como bipolar, inclinada a acusar meu marido, um advogado dedicado e brilhante que me mantém prisioneira. Mesmo que os policiais viessem me avisar, Jack teria dificuldades em explicar esse quarto ou qualquer outro cômodo. De todo modo, ele jamais permitiria que eu devolvesse o livro a Esther sem examiná-lo antes. Assim como sempre faz com as minhas bolsas antes de sairmos para garantir que esteja vazia.
Subitamente, me ocorre que Jack não me daria o livro sem que analisasse minuciosamente de antemão, o que significa que era bem provável que ele tivesse visto as palavras sublinhadas. É um pensamento aterrador, principalmente porque Jack poderia representar um risco para Esther. Isso significa que também vou ter que ser cuidadosa com o que disser a ela quando nos encontrarmos na semana seguinte, pois sabemos que não posso responder com um bilhete. Jack vai prestar atenção a cada palavra minha. Ele com certeza espera que eu diga algo como: achei a mensagem da autora bastante pertinente. Mas vai ficar decepcionado. Posso ter sido burra assim uma vez, mas isso não voltaria a acontecer. Pode ser difícil responder a Esther, mas me recuso a ficar abatida. Sinto uma enorme gratidão por ela ter percebido tão rapidamente o que ninguém mais percebeu. Nem meus pais, nem Diane, nem Genice, nem a polícia. Jack controla tudo o que faço. Então, me ocorre que ela suspeita que ele me controla. Certamente, imagina que também controla os meus contatos. Isso me faz franzir a testa. Se Esther notou que Jack é perigoso, por que ela se arriscaria a ser descoberta quando não tem nada de concreto para provar suas suspeitas? Volto à leitura esperando encontrar uma dica como posso me comunicar com Esther, sem que Jack descubra. Como posso desapontá-la, depois de sua maravilhosa tentativa de me ajudar? Em algum ponto da noite, quando ainda estou pensando em como mandar uma mensagem para Esther, ouço Jack subir a escada. Por isso, fecho o livro rapidamente e o coloco sobre a cama, a certa distância de mim. Já terminou? Pergunta ele, apontando com a cabeça para o livro. Para falar a verdade, não estou conseguindo me envolver com a trama, minto. Não é o tipo de coisa que costumo ler. Até que ponto você chegou? Não muito longe. Bem, não se esqueça que deve terminá-lo antes do encontro com ela na semana que vem. Jack vai embora e volta a franzir a testa. É a segunda vez que ele insiste para que eu leia o livro antes de irmos ao jantar de Esther, o que significa que sabe das palavras marcadas e está esperando que eu cave minha própria cova. Afinal, como ele próprio admitiu ao dizer mais cedo que estava bancando a espertinha, Jack sentia falta de me castigar. Então posso imaginar o quanto devia estar feliz por ver a mensagem de Esther. E como deve ter gargalhado com a alternativa dela me ajudar. Porém, quanto mais penso, mais sinto que devo ter deixado alguma coisa passar. E quando me lembro do tempo que passou entre o toque da campainha e Jack me trazer o livro, eu me pergunto se as palavras marcadas na verdade não seria a obra do próprio Jack. Passado. Molly devia estar morta havia poucos dias. O corpo dela ainda não estava em decomposição. Jack foi muito esperto. Ele deixou um pouco de água, mas não o bastante para durar as 2 semanas até voltarmos para casa. O choque de encontrá-la morta foi terrível. O olhar de maldade e expectativa no rosto de Jack ao abrir a porta da lavanderia já me dizia algo. Cheguei a pensar que a havia deixado amarrada durante 2 semanas em que tivemos fora ou que ela não estaria ali, mas não que ele tinha deixado para morrer. No começo, ao ver o corpinho estirado no chão, achei que as drogas que Jack tinha me dado estavam me deixando perturbada, porque eu ainda estava atordoada. Mas quando ajoelhei ao lado dela e toquei no seu corpo frio e rígido, imaginei como a cachorrinha devia ter tido uma morte terrível. Foi ali que não só jurei que mataria Jack, como também o faria sofrer como ele havia feito com Molly. Ele fingiu surpresa diante da minha angústia, lembrando-me de que tinha dito na Tailândia que não havia governanta alguma. Fiquei feliz por não ter prestado muita atenção às suas palavras naquele momento. Se tivesse entendido o que ele quis dizer, não sei como chegaria ao fim daquelas 2 semanas. Fico feliz em ver que você a ama,
comentou ele enquanto eu chorava ajoelhada ao lado de Molly. Era o que eu esperava. É importante que você compreenda o quanto seria mais fácil se fosse Miley deitada aí no lugar de Molly. E se Miley estivesse morta, você teria que tomar o lugar dela. Quando você para um instante para pensar, ninguém sentiria sua falta de verdade. E se alguém perguntasse onde você está, eu diria que diante da morte da sua adorada irmã, você decidiu morar com os seus pais na Nova Zelândia. E por que eu não posso tomar o lugar de Miley de qualquer jeito? Solucei. Por que você precisa dela? Porque vai ser muito mais fácil colocar medo nela do que em você. Além disso, se eu tiver com Miley, vou ter tudo o que preciso bem aqui sem precisar ir para a Tailândia. Eu estou entendendo. Sequei as lágrimas das bochechas com as costas da mão. Você não vai para a Tailândia para fazer sexo com homens? Sexo com homens? Jack parece achar a ideia engraçada. Eu poderia fazer isso aqui se quisesse. Não que eu queira. Sabe, não me interesso por sexo. Viajo à Tailândia para curtir a minha maior paixão. Não que eu suje as minhas mãos, entende? Não, meu papel é mais de observador e de ouvinte. Ergui o olhar para Jack, que aproximou a sua cabeça da minha. Medo, sussurrou ele. Não existe nada igual. Adoro o que ele causa, a sensação que provoca, o seu cheiro. Em especial, o som. Senti sua língua na minha bochecha. Adoro até mesmo o sabor. Você me dá nojo, falei indignada. Você deve ser uma das pessoas mais cruéis do mundo. Eu vou pegar você, Jack. Prometo. No fim, eu vou pegar você. Não antes de eu pegar Miley, que é o que eu pretendo fazer. Então você vai matá-la? Falei com a voz desaparecendo. Matar? E o que eu faria com ela morta? Não vou matar Miley, Grace. Só assustá-la um pouco. Agora me diga, você quer enterrar a cachorra ou jogá-la no lixo? Ele não se prontificou a me ajudar, simplesmente ficou parado me observando enrolar o corpo de Molly no saco de lixo. Soluçando de aflição, carreguei até o andar de cima, atravessei a cozinha e cheguei à varanda que tinha pedido a ele. Olhei ao redor no enorme jardim, tremendo de terror e de frio, sem saber onde colocá-la. Jack me seguiu até o lado de fora, apontando para uma cerca viva do outro lado do jardim. Ele me disse para enterrá-la lá atrás. Ao passar pela cerca, vi uma pá enfiada na terra. Pensar que ele havia arrumado uma pá para que eu enterrasse Molly antes de deixá-la para morrer me fez chorar outra vez. Tinha chovido nas 2 últimas semanas e a terra estava macia. Mas eu só consegui cavar a cova de Molly porque imaginava que se tratava da cova de Jack. Quando terminei, tirei o corpo de Molly do saco de lixo e abracei por um momento, pensando em Miley e imaginando como contaria a ela que Molly havia morrido. Ela não vai voltar à vida, não importa o quanto a abrace, disse ele lentamente. Faça logo o que tem que ser feito. Temendo que Jack a arrancasse de mim e jogasse de qualquer jeito no buraco que cavei, depositei-a delicadamente e cobri com terra. Foi só então que entendi o horror daquele momento, e largando a pá no chão, corri para trás de uma árvore e vomitei. Você vai precisar de ter um estômago mais forte, comentou ele, enquanto eu limpava a boca com as costas da mão. Suas palavras fizeram onda de pânico percorrendo o meu corpo. Correndo até a pá, agarrei-a a partir para cima de Jack. Com a pá erguida em cima da cabeça, me preparei para golpeá-lo e transformar a cabeça dele em uma massa disforme. Mas eu não era páreo para Jack. Ao erguer o braço, ele segurou a pá e conseguiu tirá-la de mim, me fazendo perder o equilíbrio. Eu me endireitei e comecei a correr e a gritar por socorro a plenos pulmões. Quando percebi que dava para ver as janelas das propriedades mais próximas em meio das árvores, parti em direção à casa, torcendo para que alguém tivesse ouvido aos meus gritos.
Enquanto corria, procurei uma saída do jardim. Ao notar que os muros que o cercavam eram altos demais para serem escalados, respirei fundo, pronta para gritar outra vez com todas as minhas forças, sabendo que essa poderia ser a minha única chance. Uma pancada nas costas me fez soltar o ar que havia inspirado e não dei mais que um grunhido. Quando eu caí para frente, a mão de Jack cobriu a minha boca, me silenciando por completo. Ele me sacudiu para que eu ficasse de pé, usando a outra mão para levar meu braço às costas, me deixando indefesa. Acho que você não está com pressa para rever Miley, suspirou ele, conduzindo-me de volta para casa. Por causa de sua tentativa de fuga na Tailândia, você já perdeu o direito de vê-la nos próximos 2 fins de semana. Agora não vai vê-la pelo 3º fim de semana seguido. E se tentar mais alguma coisa, não vai vê-la por um mês inteiro. Eu me debati contra ele, virando a cabeça num esforço desesperado para afastar a mão de Jack da minha boca, mas ele simplesmente me segurou com mais força. Pobre Miley, suspirou fingindo tristeza, enquanto me empurrava pela varanda até a cozinha. Ela vai achar que você a abandonou, que não tem mais tempo para ela agora que se casou. Jack me jogou longe. Ouça o que eu vou dizer, Grace. Estou disposto a tratar você bem. Se não fizer nenhuma estupidez, afinal não tenho interesse de maltratá-la. Mas não vou hesitar em tirar os privilégios que concedi a você se fizer alguma coisa que me desagrade. Estamos entendidos? Jogada na parede e tremendo de cansaço, ou por consequência das drogas ou do medo, só conseguia sentir com a cabeça em silêncio. Ótimo. Antes que eu possa mostrar o restante da casa, tenho certeza que você gostaria de tomar um banho. Lágrimas patéticas de gratidão escorreram dos meus olhos. Eu não sou um monstro, disse ele de testa franzida, percebendo a minha reação. Bom, pelo menos não nesse sentido. Venha, vou mostrar para você onde fica o seu banheiro, e depois de um bom banho a gente pode ver a casa. Eu o segui até o hall e a escada acima, mas prestando atenção ao redor. Abrindo uma porta, Jack me fez entrar num quarto claro e ventilado, decorados em tom pálidos de verde e bege. Na cama de casal, reconheci algumas das cobertas e almofadas que escolhi no dia em que saímos juntos para comprar os móveis da casa. No mundo hostil em que eu vivia, aqueles objetos eram como velhos amigos e meu ânimo melhorou um pouco. Gostou? Perguntou ele. Sim, respondi relutante. Ótimo. Jack pareceu satisfeito. O banheiro fica ali, e você vai encontrar suas roupas no armário. Então, olhou para o relógio de pulso. Você tem 15 minutos. Jack saiu e fechou a porta. Curiosa, fui até o imenso guarda-roupa que ocupava toda a parede à minha esquerda. Abrindo as portas de correr, vi as roupas que tinha mandado para casa antes da minha chegada. As roupas que não precisei levar para a Tailândia penduradas ali. Meus suéteres e minhas camisetas estavam dobrados nos nichos e minhas roupas íntimas foram acomodadas em gavetas feitas especialmente para isso. Em outra parte do guarda-roupa, meus incontáveis pares de sapato foram colocados dentro de caixas de plástico transparente. Tudo parecia tão normal que mais uma vez tive uma sensação de ruptura. Era impossível comparar o belo quarto que Jack havia preparado para mim e a promessa de um banho com o que ele tinha feito antes. Eu não conseguia me livrar da sensação de que, se deitasse na cama para dormir um pouco, descobriria ao acordar que tudo não passava de um pesadelo terrível. Fui à janela e olhei para fora. A vista dava para a lateral da casa, onde um jardim de rosa havia sido plantado. Enquanto eu apreciava a beleza das flores e a tranquilidade daquela tarde, um saco de lixo preto, carregado por uma súbita rajada de vento, veio voando rapidamente dos fundos da casa e ficou preso numa das roseiras. Ao ver aquele saco no qual eu tinha levado Molly para o jardim, dei um grito angustiado.
me virando de costas para a janela e correndo até a porta, ciente de que havia perdido minutos preciosos em vez de tentar escapar. Abrindo com um puxão, eu estava prestes a correr para o hall quando o braço de Jack apareceu estendido, bloqueando a minha passagem. Vai a algum lugar? Perguntou ele de bom humor. Eu o encarei com o coração batendo forte no peito. Você não estaria pensando em tentar ir embora, estaria? Pensei em Miley e como ela ficaria chateada quando eu não aparecesse nas próximas 3 semanas e soubesse que eu não poderia me arriscar para ser punida novamente. Toalhas, balbuciei. Eu queria saber onde ficam as toalhas. Se você tivesse olhado no banheiro, teria encontrado. Rápido, você só tem mais 10 minutos. Depois que Jack fechou a porta na minha cara, me prendendo mais uma vez, fui até o banheiro. Encontrei um chuveiro e uma banheira à parte, além da pia e do vaso sanitário. Havia uma pilha enorme de toalhas macias sobre o armário abaixo, e ao abri-lo, vi que estava generosamente abastecido com frascos de shampoo, condicionador e sabonetes líquido. Subitamente, desesperadamente para limpar a sujeira que parecia penetrar em cada poro do meu corpo, tirei a roupa, abri o chuveiro e com tudo o que era necessário entrei debaixo d'água. Ajustei a temperatura até chegar ao ponto mais quente que conseguia suportar. Passei shampoo no cabelo e esfreguei bem o corpo, sem saber se algum dia voltaria a me sentir limpa. Eu teria ficado mais tempo no banho, porém temia que Jack aparecesse e me arrancasse do chuveiro assim que meus 10 minutos se esgotassem. Por isso, fechei a água e me enxuguei rapidamente. No armário embaixo da pia, encontrei um pacote de escovas de dentes e tubo de pastas. Usei 2 preciosos minutos do tempo que me restava para escovar os dentes até minhas gengivas sangrarem. Corri para o quarto, abri o armário, tirei um vestido do cabide, peguei um sutiã e uma calcinha da gaveta e me vesti rapidamente. Quando a porta se abriu, eu estava fechando o vestido. Ótimo, disse ele. Eu não queria entrar aqui e arrancar você do chuveiro, mas faria isso se fosse preciso. Jack indicou o guarda-roupa com a cabeça. Calce alguma coisa. Após um breve momento de hesitação, escolhi um par de sapatos de salto baixo e não os chinelos que meus pés tantos pediam, na esperança de que me desse a sensação de ter controle sobre alguma coisa. Agora vamos ver o restante da casa. Espero que goste. Desci a escada atrás de Jack, me perguntando que importância tinha para ele se eu gostava ou não da casa. Embora estivesse decidida a não ficar impressionada, a razão me dizia que reagir de forma positiva como ele esperava poderia me trazer benefícios. Levei 2 anos para deixar a casa exatamente do jeito que eu queria, comentou ele quando chegamos ao hall. Especialmente depois que precisei fazer mudanças de última hora, com as quais não contava. Por exemplo, originalmente a cozinha não dava para uma varanda, mas mandei construí-la porque achei uma excelente ideia. Felizmente, consegui adaptar o restante dos seus desejos ao que já estava pronto, prosseguiu ele, confirmando o que eu já suspeitava. No dia em que Jack me pediu para descrever a casa onde eu gostaria de morar, ele logo sugeriu a casa que havia comprado. Não sei se lembra, mas você pediu um banheiro no térreo para os convidados. Só que quando eu sugeri um quartinho para guardar roupas, você aceitou prontamente. Abrindo uma porta à direita, ele revelou o quartinho que abrigava um armário, um espelho enorme e um lavabo à parte. Muito esperto, falei, referindo-me ao modo como ele havia me manipulado. Sim, bastante, concordou ele. Caminhando pelo hall, Jack abriu a porta seguinte. Meu escritório e a biblioteca. Vi de relance uma sala coberta do chão ao teto por estantes cheias de livros e numa alcova à direita uma mesa de mogno. Você não vai frequentar este cômodo. Atravessando para o outro lado do hall, ele abriu as imensas portas duplas que eu tinha visto anteriormente. A sala de estar e a sala de jantar.
Jack segurou as portas, me convidando a entrar, e parei diante de uma das salas mais bonitas que já tinha visto. Mas mal prestei atenção às 4 janelas da sacada que davam para o jardim de rosas na lateral da casa, ou ao pé direito alto, ou à elegante passagem de arco que levava à sala de jantar, pois meus olhos foram atraídos imediatamente à lareira, onde os vagalumes, o quadro que pintei para ele estava pendurado. Ficou perfeito ali, não acha? Perguntou ele. Lembrando o amor e o trabalho que investi na pintura e o fato de ser composto por centenas de beijos, senti um frio na barriga. Abruptamente, dei meia volta e parti em direção ao hall. Espero que isso não signifique que você não gostou da sala. Ele arqueou as sobrancelhas seguindo-me. Por que você se importa se eu gostei ou não? Perguntei rispidamente. Eu não tenho nada contra você, Grace, disse ele pacientemente andando pelo hall. Como expliquei na Tailândia, você é o meio para que eu chegasse ao fim com o qual sempre sonhei. Então é normal que eu sinta certa forma de gratidão a você. Por isso, gostaria que sua experiência aqui fosse o mais agradável possível, pelo menos até a chegada da sua irmã. Assim que isso acontecer, receio que a sua vida vai voltar a ficar desagradável. E a dela também, é claro. Mas me responda uma coisa. Você não teve chance de dar uma olhada na cozinha, não é? Jack abriu a porta da cozinha e viu o balcão de café da manhã que pensamos juntos, completo com 4 bancos altos e cintilantes. Ah, Miley vai adorar esses bancos, gritei, já conseguindo enxergá-la girando neles. Houve apenas silêncio em seguida, lembrando-me de tudo que tinha acontecido. A cozinha começou a rodar tão rápido que senti meu corpo cair. Ciente dos braços de Jack se estendendo para me segurar, tentei lutar contra ele, mesmo sem forças, antes de perder os sentidos. Quando voltei a abrir os olhos, me senti tão descansada que achei que estava de férias em algum lugar. Olhando ao redor, ainda inebriada pelo sono, vi todo o equipamento necessário para fazer chá e café, sobre uma mesa ao lado da cama e concluí que estava num hotel, mas não sabia onde. Olhei para as paredes de um verde pálido, ao mesmo tempo familiar e estranhas, então subitamente lembrei onde estava. Pulei da cama, corri até a porta e tentei abri-la. Quando descobri que estava trancada, comecei a esmurrá-la, gritando para que Jack me deixasse sair. A chave girou na fechadura e a porta foi aberta. Pelo amor de Deus, Grace, disse ele claramente irritado. Você só precisa me chamar. Como ousa me trancar aqui? Gritei com uma voz tremendo de raiva. Eu fiz isso para seu próprio bem. Se não trancasse, é possível que você agisse de forma impulsiva mais uma vez e tentasse escapar. Eu seria obrigado a privá-la de mais uma visita a Miley. Ele se virou e pegou uma bandeja numa mesinha ao lado de fora da porta. Se chegar um pouco para trás, vou dar algo para você comer. A ideia de me alimentar era tentadora. Eu não me lembrava de quanto tinha comido pela última vez, mas deve ter sido bem antes de sair da Tailândia. No entanto, a porta aberta era ainda mais tentadora. Fui para o lado e não para trás como Jack havia pedido. Esperei até que ele entrasse no quarto e me joguei em cima dele, derrubando a bandeja de suas mãos. Em meio ao barulho do prato se quebrando e seu urro de raiva, corri para a escada e desci de 2 em 2 degraus, percebendo tarde demais que o hall lá embaixo estava completamente às escuras. Chegando ao pé da escada, procurei um interruptor, mas não encontrei. Então tateei a parede até chegar à porta da cozinha. Abrindo-a com um puxão, descobri que a cozinha também estava às escuras. Eu sabia que havia 4 janelas de sacada na janela de estar, por isso atravessei o hall e segui a parede com as mãos até encontrar as portas duplas. A escuridão total do ambiente, sem nenhum sinal de luz vindo das janelas, assim como o silêncio, pois a casa estava assustadoramente quieta, me deixavam subitamente aterrorizada. Saber que Jack poderia estar em qualquer lugar
esgueirando-se escada abaixo atrás de mim a poucos metros de distância, fez meu coração bater acelerado de medo. Ao entrar na sala, eu me abaixei no chão atrás de uma das portas, encolhi os joelhos no peito e fiquei feito uma bola, esperando que as mãos dele aparecessem para me agarrar a qualquer momento. O suspense era terrível, e a ideia de que Jack poderia decidir não vir atrás de mim pelo tempo que quisesse fez com que eu me arrependesse de ter deixado a relativa segurança do quarto. Onde você está, Grace? A voz de Jack vinha de algum lugar do hall, e o tom delicado melódico fazia o meu pavor aumentar. Naquele silêncio, ouvi Jack farejando o ar. Adoro o cheiro do medo, murmurou ele. Com leveza, seus pés atravessaram o hall, e quando se aproximaram de mim, eu me encolhi mais ainda contra a parede. Os passos pararam, e conforme eu aguçava os ouvidos, tentando descobrir onde Jack estava, senti sua respiração na minha bochecha. Buh! Assustou ele. Enquanto eu chorava aliviada com o fim daquela provação, ele explodiu em risadas. Um zumbido anunciou os primeiros feixes de luz solar que iluminavam o ambiente e, ao erguer a cabeça, vi Jack segurando um controle remoto. Persianas de aço, explicou. Cobrem todas as janelas do térreo. Mesmo que por algum milagre você consiga encontrar um modo de deixar o quarto enquanto eu estiver trabalhando, seguramente não vai encontrar um jeito de sair da casa. Me deixe ir embora, Jack, implorei. Por favor, me deixe ir. Por que eu faria isso? Na verdade, eu vou gostar de ter você aqui, especialmente se continuar tentando fugir. Pelo menos vai me manter entretido até que Miley venha morar com a gente. Ele fez uma pausa. Sabe, eu estava quase arrependido de não ter preparado a casa para que ela viesse morar aqui assim que a gente voltasse de lua de mel. Pense nisso, ela podia chegar a qualquer momento. Respirei fundo. Você acha mesmo que eu vou deixar Miley chegar perto dessa casa? Gritei. Ou deixar você chegar perto dela? Lembro que a gente conversou sobre isso na Tailândia, disse ele com um ar entediado. Quanto antes aceitar que está tudo encaminhado e que não há nada que possa fazer para interromper o processo, melhor para você. Não existe escapatória, agora você é minha. Não acredito que você acha que vai se safar dessa. Você não pode me manter escondida para sempre e sabe disso. E quanto às minhas amigas e os nossos amigos? A gente não devia jantar com Moira e Gales quando devolvesse o carro? Vou dizer a eles exatamente o que eu pretendo dizer na escola de Miley. A propósito, agora são 4 semanas sem ver a sua irmã. Vou contar que você pegou alguma infecção na Tailândia causada por algum parasita terrível e está indisposta. E quando eu permitir que você volte a ver Miley, vou observar todos os seus passos e ouvir cada palavra que você disser. Se você tentar avisar alguém o que está acontecendo, você e Miley vão pagar. Quanto às suas amigas, bom, você não vai ter mais tempo para elas agora que está casada e feliz. Quando parar de responder os e-mails, elas vão esquecer completamente de você. Vai ser gradual, é claro. Vou deixar você manter contato com elas por algum tempo, mas examinarei todos os seus e-mails antes de serem enviados, só por precaução, caso pense em alertar alguém da sua situação. Ele fez uma pausa. Mas não acho que você seria tão idiota assim. Até aquele ponto, eu ainda tinha certeza de que conseguiria fugir, ou pelo menos contar a alguém que estava sendo mantida como prisioneira. Mas havia algo no tom casual da voz dele que era assustador. Sua certeza absoluta de que tudo sairia exatamente como planejado me fez duvidar, pela primeira vez, da minha capacidade de ser mais esperta que ele. Enquanto Jack me acompanhava de volta ao quarto, dizendo que não me alimentaria até o dia seguinte, pensei no que ele tinha feito com Molly, e no que faria comigo se eu tentasse fugir outra vez. Não podia correr o risco de passar mais uma semana sem ver Miley, e fiquei ainda mais triste ao pensar no quanto ela ficaria decepcionada quando eu não aparecesse nos domingos seguintes. As dores que sentia por causa da fome me deram a ideia de fingir que estava com apendicite para que Jack precisasse me levar a um hospital, onde imaginava que encontraria alguém que pudesse me ouvir. Quando ele me trouxe comida no dia seguinte como prometido,
Já era tarde da noite e eu havia passado mais de 48 horas sem me alimentar. Foi difícil comer pouco, e ao levar a mão à barriga e dizer que estava doendo, fiquei feliz pelas câimbras que deixavam meu relato ainda mais genuíno. Infelizmente, Jack se manteve impassivo, mas quando me encontrou encolhida na manhã seguinte, concordou em trazer as aspirinas que eu pedi, embora tenha me obrigado a engoli-las na sua frente. À noite comecei a me contorcer na cama e de madrugada esmurrei a porta até que ele aparecesse para ver por que eu estava fazendo todo aquele barulho. Eu disse a ele que estava sofrendo e pedi que chamasse uma ambulância. Jack se recusou, dizendo que chamaria um médico se eu ainda estivesse com dor no dia seguinte. Não era exatamente o que eu queria, mas era melhor do que nada. Assim, planejei meticulosamente o que diria ao médico quando ele aparecesse, sabendo que depois da minha experiência na Tailândia, eu não poderia parecer histérica. Não imaginei que Jack fosse ficar ao meu lado enquanto o médico me examinava. Fingindo sentir dores toda vez que ele tocava na minha barriga, meus pensamentos se aceleravam, ciente de que se eu não aproveitasse o momento, toda a minha encenação e privação de comida teria sido em vão. Ao perguntar ao médico se poderia conversar com ele em particular, insinuando que a dor poderia ser causada por algum problema ginecológico, me senti vitoriosa quando ele pediu a Jack que deixasse o quarto. Eu não me dei conta que a disposição de Jack em sair do quarto significava que ele não estava preocupado com a minha conversa com o médico. O sorriso complacente do homem quando lhe contei desesperada que estava sendo mantida como prisioneira tampouco me fez desconfiar. Só entendi quando ele começou a fazer perguntas sobre o que chamou de tentativa de suicídio e suposto histórico de depressão. Jack havia completado as lacunas da história antes que o médico viesse me ver. Chocada, supliquei a ele que acreditasse que Jack não era quem dizia ser e repeti a história dele, que ele havia espancado a mãe até a morte quando era pré-adolescente e tinha jogado a culpa no pai. Mas quando eu falava, conseguia notar o quanto a narrativa parecia inverossímil. Quando o médico prescreveu Prozac na receita, fiquei tão histérica que acabei fundamentando a conversa entre ele e Jack, de que eu era bipolar e louca por atenção. Havia documentos que provavam, uma cópia da ficha médica da minha overdose e uma carta do gerente do hotel da Tailândia detalhando o meu comportamento na noite em que chegamos. Devastada por ter fracassado em convencer o médico de que eu estava falando a verdade, a imensidão do meu desafio pareceu ainda mais insuportável. Se não conseguia fazer com que um profissional me ouvisse, como seria capaz de fazer qualquer outra pessoa perceber a minha situação? E uma questão ainda mais pertinente: como conseguiria conversar abertamente com alguém, já que Jack não permitia que eu falasse com ninguém, a não ser que ele tivesse manipulado a pessoa? Jack começou a monitorar os meus e-mails. Quando não ditava a resposta palavra por palavra, parava atrás de mim e lia tudo o que eu escrevia. Como eu passava dia e noite trancada no quarto, as pessoas eram forçadas a deixar mensagem na caixa postal, a não ser que Jack estivesse por perto para atender o telefone. Se pedisse para falar comigo, ele dizia que eu estava no chuveiro ou que tinha saído para fazer compras e retornaria a ligação quando voltasse. E quando ele permitia que eu retornasse a ligação, ficava ao meu lado para ouvir a conversa. Mas eu não ousava reclamar. Minha conversa com o médico tinha custado outra visita a Miley, assim como o direito de ter chá e café no quarto. Eu sabia que se quisesse vê-la num futuro próximo, teria que me comportar exatamente como Jack queria. Pelo menos por um tempo. Então, me submeti sem reclamar aos limites que havia me imposto. Quando vinha me trazer comida, na época que ele me alimentava de manhã e à noite, eu sempre estava sentada e impassível na cama, subserviente e dócil. Meus pais, com a mudança iminente para Nova Zelândia, desconfiaram do parasita misterioso que aparentemente eu havia contraído na Tailândia e que me impedia de visitar Miley. Para desencorajar a visita deles, Jack falou que era contagioso,
mas percebi pelas ligações ansiosas que eles temiam que eu não tivesse mais interesse em cuidar de Miley agora que estava casada. Eu só os vi uma vez antes da mudança, quando vieram para uma despedida apressada. Durante um passeio rápido pela casa, finalmente conheci o restante dos cômodos do primeiro andar. Tive que admitir que Jack era esperto. Ele não só me fez arrumar todos os meus pertences, dando a impressão de que o quarto onde eu dormia era de hóspedes, como também espalhou as minhas roupas pelo quarto dele para deixar claro que eu também dormia lá. Eu quis muito contar a verdade aos meus pais, implorando para que me ajudassem, mas não tive coragem ao sentir que Jack segurava meu braço com força. Eu até poderia ter dito algo, se não fosse pelo quarto de Miley. Enquanto meus pais pareciam entusiasmados diante das paredes amarelo claras, dos lindos móveis e da cama de dorsal cheia de almofadas, não conseguia acreditar que Jack teria se dado todo aquele trabalho se realmente tivesse a intenção de causar algum mal à minha irmã. Aquilo me deu alguma esperança. Esperança de que, enterrado em algum lugar bem lá dentro, ele ainda tivesse um pouco de decência. Jack podia me controlar, mas que deixasse Miley em paz. Na semana seguinte à partida dos meus pais, Jack finalmente me levou para ver Miley. 5 longas semanas se passaram desde a nossa chegada à Tailândia. Àquela altura, a perna de Miley já estava recuperada e pudemos levá-la para almoçar. Mas a irmã que encontrei esperando por mim era uma muito diferente da menina alegre que havia deixado para trás. Meus pais mencionaram que havia sido difícil lidar com Miley enquanto tivemos fora, e eu achava que ela estava agindo assim porque sentia desapontada por não ter sido a nossa dama de honra. Sei que estava ressentida por eu não ter ido visitá-la assim que voltamos da lua de mel, porque durante as nossas ligações, com o bafo de Jack sempre na minha nuca, Miley só dava respostas monossilábicas. Embora eu não tenha demorado para reconquistá-la com as lembrancinhas que Jack me deixou comprar no aeroporto, além de um novo audiolivro da Agatha Christie, Miley o ignorava por completo. Percebi que ele estava irritado com isso, especialmente porque Janice estava presente. Tentei fingir que Miley estava chateada porque não levamos Molly, mas como ela não se queixou quando falei que deixamos a cachorrinha cavando buracos no jardim, a desculpa pareceu não colar. Quando Jack disse a Miley, numa tentativa de melhorar a situação, que nos levaríamos a um novo hotel para almoçar, ela disse que não queria ir a lugar algum com ele e nem que ele morasse com a gente. Janice, tentando apaziguar a situação diplomática, levou Miley para buscar um casaco. Jack não perdeu tempo em dizer que, se ela não mudasse de atitude, ele garantiria que nunca mais voltaria a vê-la. Numa nova tentativa de justificar o comportamento de Miley, falei que, pelo que ela tinha dito sobre ele não morar com a gente, obviamente ela não havia entendido que Jack estaria ao meu lado o tempo todo, depois do casamento, e se ressentia por precisar me dividir com ele. Não acreditei nem por um minuto no que estava dizendo. Miley entendia muito bem que o casamento significava morar junto, e sabia que teria que resolver a forma como Miley estava tratando Jack antes que ele perdesse a paciência e colocasse em prática sua ameaça de levá-la para alguma instituição. Porém, com ele sempre ao meu lado, observando todos os meus movimentos e gestos, eu não sabia como conversar a sós com ela. Minha oportunidade veio no hotel onde fomos almoçar. No fim da refeição, Miley me pediu para acompanhá-la ao banheiro. Notei que aquela era a minha chance de conversar com ela. Então me levantei, mas Jack disse a Miley que ela era perfeitamente capaz de ir ao banheiro sozinha. Miley insistiu, aumentando cada vez mais o tom de voz, forçando a Jack a ceder. Quando viu que o banheiro feminino ficava nos fundos de um pequeno corredor, não podendo nos acompanhar sem levantar suspeita, ele me puxou pelo braço e me lembrou. Num sussurro me deixou gelada, de que eu não devia contar nada a Miley, ou a qualquer outra pessoa, e acrescentou que nos esperaria no fim do corredor e que não deveríamos demorar. Grace, Grace, choramingou Miley, assim que ficamos a sós. Jack mal, muito mal. Ele empurrou eu,
empurrou eu da escada. Coloquei o dedo sobre os seus lábios, pedindo a ela que fizesse silêncio enquanto olhava ao redor assustada. Ver as cabines vazias foi meu primeiro momento de sorte em um bom tempo. Não, Miley, sussurrei morrendo de medo de que Jack viesse nos seguindo pelo corredor e tivesse ouvindo atrás da porta. Jack não faria isso. Ele empurrou eu, Grace. No casamento, Jack empurrou eu forte. Assim, ó. Ela me deu um encontrão com o ombro. Jack machucou eu, quebrou perna. Não, Miley, não, protestei. Jack é um homem bom. Não. Jack não é bom. Miley estava inflexível. Jack mal. Muito mal. Você não deve dizer isso, Miley. Você não contou a ninguém, certo? Você contou a alguém o que acabou de me contar? Ela balançou a cabeça vigorosamente. Você diz para sempre contar tudo para Grace antes, mas agora digo para Janice que Jack é mau. Não, Miley, não faz isso. Você não pode contar para ninguém. Por quê? Grace não acredita eu? Minha mente foi a mil, pensando no que poderia dizer a Miley. Eu já sabia do que Jack era capaz, e subitamente tudo fez sentido, especialmente quando lembrei que ele não queria que ela fosse nossa dama de honra. Me ouça, Miley, segurei a mão dela, sabendo que Jack desconfiaria se demorássemos muito. Que tal jogarmos um jogo? Um jogo secreto, só nós duas. Você se lembra da Rose? Perguntei, referindo-me à amiga imaginária que ela inventou quando era criança para culpá-la por tudo o que fazia. Miley assentiu com a cabeça vigorosamente. Rose faz coisa ruim, Miley não. Sim, eu sei. Ela era muito levada. Miley parecia se sentir tão culpada que eu sorri. Miley não é como Rose, Rosimar, como Jack. Mas não foi Jack que empurrou você da escada. Foi, retrucou ela obstinada. Ela olhou para mim desconfiada. Quem? Tentei pensar desesperadamente no nome. George Clooney. Miley me encarou por um momento. George Clooney? Sim, você não gosta de George Clooney, não é? Não, Miley não gosta de George Clooney, concordou ela. Foi ele que empurrou você da escada, não Jack. Ela franziu a testa. Jack não? Não, não Jack. Você gosta de Jack. Miley gosta muito de Jack. Eu dei uma sacudida em seu corpo. É muito importante que você goste de Jack. Ele não empurrou você da escada. Foi tudo culpa do George Clooney, entendeu? Você precisa gostar de Jack, Miley, por mim. Ela me olhou com atenção. Você com medo. Sim, Miley, estou com medo. Por isso me diz, por favor, que você gosta de Jack. É muito importante. Gosto de Jack, disse ela obediente. Ótimo, Miley. Mas não gosto do George Clooney. Não, você não gosta do George Clooney, nem um pouquinho. Ele mal, empurrou eu da escada. Ele mal, empurrou eu da escada. Isso, foi ele que empurrou. Mas você não pode dizer isso a ninguém. Não pode dizer a ninguém que George Clooney empurrou você da escada. É um segredo como Rose. Mas você precisa dizer às pessoas que gosta de Jack. Isso não é segredo. E precisa dizer a Jack que gosta dele. Está entendido? Entendido. Ela sentiu com a cabeça. Preciso dizer Jack que gosto dele. Isso. Digo Jack que não gosto do George Clooney. Isso, pode dizer isso a ele também. Ela se curvou para perto de mim. Mas Jack, George Clooney. George Clooney Jack, sussurrou. Sim, Marley. Jack é George Clooney, mas só nós duas sabemos disso, murmurei. Você entende o que eu quero dizer. É um segredo, o nosso segredo como Rose. Jack Mal, Grace. Sim, Jack Mal. Mas isso também é um segredo nosso, você não pode contar a ninguém. Eu não morar com ele, eu com medo. Então o que você faz? Eu ainda não sei ao certo, mas vou encontrar uma solução. Promete? Prometo. Ela me examinou com atenção. Grace triste. Sim, Grace triste. Não se preocupa, Miley aqui. Miley ajuda Grace. Obrigada, falei abraçando-a. Não esqueça, Miley, você gosta de Jack. Eu não esquecer.
Eu não deve dizer que eu não quero morar com ele. Não dizer. Ótimo, Miley. Do lado de fora, Jack esperava impaciente por nós. Por que vocês duas demoraram tanto? Perguntou ele, lançando-me olhar sombrio. Eu menstruada, explicou Miley, destacando a importância disso. Precisei muito tempo para a menstruação. Que tal uma caminhada antes da gente voltar? Sim, Miley gosta caminhar. Talvez a gente ache alguma sorveteria no caminho. Lembrando-se do que eu disse, Miley abriu um sorriso para Jack. Obrigada, Jack. Bom, parece que o humor dela melhorou um pouco, observou Jack enquanto Miley saltitava à nossa frente. Quando estávamos no banheiro, expliquei a ela que agora somos casados, que é normal que você esteja sempre comigo, e ela entendeu que vai ter que me dividir com você. Espero que tenha sido só isso mesmo. É claro que foi. Janice estava esperando, quando deixamos Miley na escola 1 hora depois. Parece que você se divertiu bastante, Miley, ela sorriu. Diverti, concordou Miley. Ela se virou para Jack. Eu gosto de você, Jack. Você é legal. Que bom que você acha isso. Ele assentiu com a cabeça, olhando para Janice. Mas não gosto de George Kikuni. Por mim, tudo bem, disse ele. Também não gosto dele. E Miley caiu na gargalhada.